Olá, meus amigos, estou aqui na sala do portal IED, o nosso portal que trabalha com cursos de pós-graduação, com exame de ordem, com diversos cursos de extensão. Vale a pena você conferir aí no www.portal.ied. E aproveito aqui, antes de começarmos a nossa fala de hoje, que é sobre direito intertemporal, é sobre as regras de transição do novo CPC, aproveito para vender aqui o nosso jabá. Passo aqui o endereço das redes sociais. Nós temos o Facebook do Instituto Elpidio Donizete, temos o Facebook do nosso escritório, Elpidio Donizete, temos o Instagram, que é @portal.ied. Temos o Twitter, @portal.ied. E o mesmo endereço, @portal.ied, para o nosso Periscope. Acompanhe, nós estamos sempre por aqui falando sobre o novo Código de Processo Civil. Hoje eu recebi um pedido de socorro em razão da entrada em vigor do novo código. Diversos amigos e colegas da magistratura, da advocacia, me perguntando como fica esse período de transição, como fazer com a petição inicial, com a contestação, a questão de recursos. Então eu aproveito aqui com vocês, por esse meio extraordinário, para falar sobre esse socorro, né? Sobre o novo CPC que entrou em vigor, a resolução de alguns casos práticos. Trarei aqui exemplo sobre as regras de transição. Bem, sobre a vacatio legis, o artigo 1045 estabelece que este código entrará em vigor após decorrido um ano da data da sua publicação oficial. Como eu defendia desde o início, isso é no dia 18 de março, não há a menor dúvida sobre isso, e esse assunto está completamente superado. O novo CPC entrou em vigor. Ponto. Vamos lá, sobre a aplicação do novo CPC aos processos em curso. Abra aí o novo CPC, e por falar em novo CPC, nós temos uma série de livros atualizadíssimos. Nós temos um código comparado. O meu tá velhinho, todo escrito, todo babado, é um comparativo. A capa agora é verde, viu, pessoal? Essa é a primeira edição, já está na terceira. Já vendemos mais de 50 mil exemplares desse comparado. Compra aqui no Portal IED, pode entrar no www.portal.ied, tem preços especiais, dependendo do que você comprar, você ganha uma bolsa, e tem este aqui, que é o carro-chefe. Como é que tira aqui, meu Hudson, cinegrafista? Tudo atualizadíssimo. Curso didático de Direito Processual Civil. Tudo atualizado pela Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016. Isso é altamente atualizado. Este é o manual. Tem quase 1.700 páginas. Está no nosso site, viu? www.portal.ied, compra lá, ganha uma bolsa, coisa extraordinária. E em breve, peraí, como é que fica esse negócio? Em breve vamos atualizando os outros livros. 1046 do novo CPC que está aí com você. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869 de 11 de janeiro de 73, ficando revogado o CPC de 73. E embora dispositivos do CPC de 73 terão ultratividade, ele continuará em algumas partes ainda sendo aplicado. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, porque os processos que já encerraram estão mortos e sepultados. E com os mortos é melhor que a gente não mexa. Com os processos futuros, ninguém tem dúvida sobre isso, que vamos aplicar o novo CPC. Agora, o que interessa é os processos pendentes. E aqui está dizendo que vai aplicar os processos pendentes, ponto, artigo 1046. Artigo 14, tudo do novo CPC.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Como é que é isso? A norma processual não retroagirá. Poderia retroagir. O legislador pode tudo, só não pode retroagir para alcançar, para ferir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Nenhuma lei pode retroagir para alcançar, para desfazer, por exemplo, um ato jurídico. Então a norma processual não retroagirá, é o que está escrito aqui, não vai retroagir, vamos pegar os atos daqui para frente. E será aplicável aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados. Em outras palavras, respeitados os atos jurídicos perfeitos. Ato jurídico é gênero, é o ato que tem por fim instaurar, aqui no caso do processo, instaurar uma relação processual, desenvolver essa relação processual e chegando até o final a extinção. Isso é o ato processual, que é uma espécie do gênero, o ato jurídico. Respeitado então o ato jurídico perfeito, ou o ato processual, se praticou um ato processual, o primeiro deles é a petição, segundo a vigência do Código de 73, vamos respeitar. Ah, você ingressou em juízo no dia 17, às 23 horas e 59 minutos, com um processo virtual, a sua petição deve obedecer o Código 73. Se você entrou à meia-noite e 1 segundo do dia 18, é o novo CPC, o CPC de 2015. Vamos respeitar os atos. Isso aqui, esse artigo 14, está em consonância com a chamada teoria do isolamento dos atos processuais. O processo é formado por atos processuais. E nós vamos praticando, nós vamos construindo esse processo ao longo do tempo processual. E cada ato processual começa com a petição inicial, nós temos a citação, a contestação, o recurso, a sentença, tudo isso, o acórdão. Cada ato obedece à lei da época. Tempus regi actum. É assim. Isso parece simples falado dessa forma, mas você que é advogado, professor, concurseiro, juiz, alguns juízes me ligaram hoje, juízes amigos aqui de Minas Gerais, o que eu faço neste caso? E nós vamos comentar alguns deles. Todos os casos que eu vou tratar aqui com vocês, referem-se a dúvidas suscitadas por amigos da comunidade jurídica. Nós obedeceremos então o isolamento dos atos processuais. Fora dessa teoria do isolamento dos atos processuais, o que nós temos? Nós temos uma fase processual. Pode o legislador, em certos casos, falar, não, isso é para prosseguir na lei antiga, num determinado caso, até a sentença. É uma fase processual. Nós temos a fase postulatória, a fase saneadora, a fase probatória, a fase decisória e a recursal. Se houver, então pode ser que a lei determine que se obedeça a fase. Pode ocorrer e ocorre de mandar respeitar a integralidade do processo. É a chamada teoria da unidade processual. Se o processo iniciou segundo uma dada regra, então que continue com essa regra até o final. Comentamos aí o artigo 14. E falamos que o 14 está de acordo com o isolamento dos atos processuais, mas falamos também que há exceções. Uma das exceções refere-se ao procedimento sumário e ao aqueles procedimentos especiais. Nestes casos, procedimentos especiais que foram extintos pelo novo Código de Processo Civil. É a regra do 1046. Deixa eu ler aqui o 1046 e abra aí o seu código, que é muito importante a leitura. Vamos ler e comentar. O 1046, parágrafo 1º. Vejamos aqui. 1046, parágrafo 1º. As disposições do CPC de 73
relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogados. Então, alguns procedimentos especiais foram revogados. É o caso, por exemplo, da uso capião. Nós não temos mais no novo CPC o procedimento especial da uso capião. Então, as disposições do CPC relativas ao procedimento sumário e ao procedimento especial que foram revogados aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Então, até o início do novo CPC, até o dia 18 de março, nós vamos aplicar o código antigo, o código revogado no procedimento sumário e também naqueles procedimentos especiais cujas regras foram revogadas, nós vamos aplicar o código antigo. As disposições relativas ao procedimento que foram aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas. Se a ação de procedimento sumário e de procedimento especial não foi sentenciada até a entrada em vigor do novo CPC, até 18 de março, nós vamos aplicar então o CPC de 73. Ele vai ter ultratividade, ele vai continuar regendo se não tiver sido sentenciado. E aí nós temos a teoria não do isolamento, mas da unidade processual. É o que está escrito aqui. A insolvência civil. O novo CPC não trata da insolvência civil. Então, até que seja editada uma lei especial sobre esse tema, insolvência civil, nós vamos aplicar o CPC de 73. E aí nós não temos o isolamento processual e nem a fase processual. Nós temos a integralidade do processo, o princípio da unidade processual. Vige no sistema o isolamento dos atos processuais, mas com algumas exceções, como nós vimos naqueles casos do sumário, dos procedimentos especiais revogados e agora a insolvência civil, que dispõe sobre a insolvência civil 1052. Vamos para frente. Há alguns casos que o artigo 1218 do CPC de 73, o CPC de 73 no artigo 1218 mandava aplicar a uma série de ações o Código de 39, uma série de procedimentos, há uma lista com 16 casos. Muito bem, muitos desses casos, como loteamento de venda de imóveis à prestação, isso foi contemplado já em leis especiais, é a lei de parcelamento do solo. O despejo, bem, na ação de despejo, renovação de contrato de locação, registro Torres, isso é registro público, e vai aí por diante. De um modo geral, boa parte dessa lista de 16 ações previstas no Código de 39, e digamos assim, mantidas vivas ou mantidos vivos tais procedimentos pelo Código de 73, e agora o novo Código revoga completamente. O de 39 acabou, ainda vai continuar em vigor em algumas partes o de 73. O que está dizendo aqui? Casos que não foram contemplados, casos do Código de 39 que não foram contemplados em leis especiais, como por exemplo arribadas forçadas, avaria, etc., questão de direito marítimo. Aqui em Minas nós nem temos mar, a não ser Juiz de Fora, evidentemente que tem mar, e aí justificaria estudar direito marítimo. Mas as arribadas, as avarias, nestes casos não se aplicará mais o Código 39 e vai aplicar o CPC de 2015, o procedimento comum do CPC de 2015. É o que determina o novo Código de Processo Civil, as regras de transição.
Muito bem, pessoal. Há o artigo 1050 e 1051 que eu gostaria de comentar. De acordo com o artigo, faço aqui uma retrospectiva, artigo 246, parágrafo 1º, quando eu não fizer menção, é o novo CPC. 246, parágrafo 1º do novo CPC, fala que as intimações e citações serão recebidas prioritariamente por meio eletrônico. Então todas as empresas, exceto as micros e as pequenas, essas não, mas as grandes empresas, as médias empresas, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, toda a administração direta, todos terão que se cadastrar para receberem intimação e citação via eletrônica. E o 1050 estabelece aqui uma regra de transição. Fala que a contar da entrada em vigor deste código, a União, toda a autarquia, a administração direta, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, veja que avanço. Então vai receber intimação e citação ali pela via eletrônica. E aí começa a contagem de prazo. Se autos virtuais, não terá aquela vista pessoal que começa a correr dali. Então é isso. Qual é a regra de transição? Em 30 dias, a contrária da entrada em vigor deste código, todos eles deverão se cadastrar. Mas se a pessoa jurídica se constituiu agora, uma pessoa jurídica de direito privado, exceto as micros e as pequenas, ela se constituiu já na vigência do novo código, ela tem 30 dias de prazo. E é uma norma que vai vigir, não é uma norma transitória. Ela terá 30 dias de prazo a contar da data da inscrição do ato constitutivo, do registro dos estatutos, do registro do contrato social na junta comercial, 30 dias para se inscrever neste site. E os CNJs e os tribunais vão ficar atentos a tudo isso, criando mecanismos para que as pessoas possam se inscrever. Eu estou lendo para vocês o 1050 e 1051. Bem, pessoal, tem uma regra aqui especial de transição que se refere àquelas questões prejudiciais. É o artigo 1054. Vale a pena a leitura, porque eu não tenho aqui no meu laptop. O disposto no artigo 503, parágrafo 1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste código, aplicando-se aos anteriores, disposto no artigo 5º, 325 e 470. O que é isso? Pessoal, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não haverá mais a necessidade da declaratória incidental. Não precisa o autor requerer que se declare, por exemplo, a validade de uma cláusula contratual ou de um contrato cuja validade foi contestada pelo réu. O réu contestou, falou: este contrato não é válido, logo o autor não tem direito à prestação, à parcela cobrada, e aí abre-se vista ao autor para, em 10 dias, na vigência do CPC de 73, para ajuizar a ação declaratória incidental, a fim de que, sobre aquela questão, alcance os efeitos da coisa julgada e não possa mais ser discutido. Pois bem, no novo CPC não precisa mais declaratória incidental. Aliás, a declaratória incidental acabou e morreu. Se o réu alegar que, por exemplo, um determinado contrato, que é uma questão prejudicial, é uma questão condicionante ou condicionadora, falar que não é válido esse contrato, abre-se vista para o autor, estabelece-se o contraditório, havendo um contraditório pleno sobre aquela questão, o juízo sendo competente, não havendo restrição de provas quanto a esse aspecto, será albergado, será envolvido pela coisa julgada. É o que estabelece o artigo 503, parágrafo 1º.
Contudo, o artigo 1054 fala que somente após iniciada a vigência deste Código, o disposto no 503 somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código. Veja a unidade processual. O processo começou lá atrás? Começou. Não há nem sentença. Mas o dia que sentenciar, embora a sentença seja prolatada já na vigência do Código 2015, só alcançará a coisa julgada, os limites objetivos da coisa julgada, só alcançará a questão prejudicial se houver ação declaratória incidental. O 503, parágrafo 1º, ou seja, para que a coisa julgada alcance também a questão prejudicial, só não terá necessidade da declaratória incidental se o processo iniciou, desde o seu início. Então, é a inteireza, não o isolamento. Só se iniciou na vigência do novo CPC. Essa é a regra de transição. Vamos falar agora de prescrição intercorrente. Sabemos que na vigência do CPC de 73 ou CPC de 71 não contempla essa hipótese de prescrição intercorrente, aquela que ocorre depois de ajuizado o processo. Na vigência do CPC de 73, ajuizou o processo, você pode dormir sossegado, a menos que você seja negligente e não promova a citação. E aí pode levar até a extinção do processo e nem interrompe a prescrição. Mas na vigência do CPC de 73, se você promoveu, apresentou o endereço, pagou as custas da citação, pode ficar tranquilo. Por defeito da máquina judiciária, o seu cliente não vai perder a demanda de jeito nenhum. No CPC novo, CPC de 2015, não é assim. Você pode fazer tudo, não depende de você, mas pode ocorrer a prescrição intercorrente, não por defeito da máquina, mas suponhamos uma execução em que não se encontre bens para penhorar. Isso é muito comum. Hoje o que ocorre? O processo fica lá no arquivo por 10, 20, 100 anos. Hoje não, no CPC de 73 que já passou. Mas no novo CPC não será assim, porque tem uma nova causa de extinção do processo de execução. Artigo 924, inciso 5º. Extingue-se a execução quando diversas hipóteses, uma delas, ocorrer a prescrição intercorrente. Isso é direito novo. E como que se dá isso? Suponhamos que não tenha encontrado bens para penhorar, ou antes da penhora não encontrou o devedor para citar, o processo fica ali arquivado. Não é arquivado, ele fica ali no escaninho da secretaria por um ano, dessa forma, suspenso. Ele fica suspenso o processo por um ano, não encontrou bens, é muito comum na execução. Fica suspenso por um ano, se encontrar bens, qualquer tempo, manda penhorar e o processo de execução então corre. Mas ele fica suspenso, nesse prazo não corre a prescrição, passado um ano, então o juiz determina que ele vá para o arquivo. Não precisa nem de decisão judicial para isso. O próprio escrivão, lá de ofício, ele vai arquivar. Se ele for um processo virtual, ele cai ali num limbo, num arquivo morto. Virtualmente não há nem que falar nisso, não. Mas ele fica um ano suspenso e depois ele vai para um arquivo e ali ele fica pelo período da prescrição. Qual o período da prescrição? Não sei, depende do caso, isso é direito material. Se for o cumprimento de uma sentença, por exemplo, em ato ilícito, a prescrição se dá em 3 anos. Proferiu a sentença, você requereu o cumprimento da sentença, tentou bens, não tem bens para penhorar, o processo fica ali suspenso por um ano, não corre a prescrição neste um ano. Depois de um ano ele vai para o arquivo e ficam 3 anos. Depois de um ele fica 3, então são 4 anos. Ele fica mais 3, aí volta, o juiz ouve as partes. Evidentemente que o executado, só se tiver advogado nos autos. Ouve o exequente, ouve também o executado, se for o caso, e aí sim reconhece ou declara a prescrição.
uma execução de um cheque, tentou bens, não tem bens para penhorar, ele fica ali suspenso, sem correr a prescrição. Depois de um ano ele vai para o arquivo e fica no arquivo pelo prazo da prescrição do cheque. 6 meses a contar da data da apresentação do cheque. Dessa forma, 6 meses e volta, ouve as partes, sempre ouve as partes, mesmo matéria cognoscível de ofício. Mas qual é a regra de transição? Nós temos hoje milhares e milhares de demandas e execuções paralisadas. Vai correr com relação a essas execuções? Tem uma paralisada que eu conheço tem mais de 30 anos. Então entrou em vigor agora o código e já ocorreu a questão intercorrente. Não é assim, absolutamente. A partir de agora, o que fala o 1056 com relação às execuções paralisadas? Quando da entrada em vigor do novo código, o legislador estabeleceu regra de transição, no sentido que se deve considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de vigência do novo CPC. É o 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no 924, inclusive para execuções em curso, a data de vigência deste código. Bem, ele já está lá paralisado, eu quero crer que deva começar o processo que eu estou falando de prescrição, esse curso ou procedimento para que ocorra a prescrição. O juiz, então, deve deixar o processo por mais um ano, ali suspenso, não ocorreria a prescrição, depois mandar para o arquivo, um arquivo próprio, e ali com certo controle vai controlando o prazo de prescrição estabelecido no direito material. Passado esse prazo, que pode ser 6 meses, 1 ano, 3, 4, não sei, depende do caso, há que se olhar no direito civil ou na lei especial, e aí abrir vista às partes e reconhecer a prescrição. O fato é que não pode pegar a pessoa com as calças na mão, evidentemente, há que se contar a partir de agora. Inexigibilidade de título executivo. Pessoal, fundada em lei declarada inconstitucional. É o artigo 525, parágrafo 7º e 8º. Vamos ver aqui o que diz o 525, parágrafo 7 e 8º. Cadê isso aqui? CPC de 2015. Cadê? 525, parágrafo 14 do 525. Desculpem. Muito bem, vamos ler o 12. Para efeito do disposto no terceiro, ou seja, eu vou falar aqui que é melhor. Na vigência do código anterior, se a sentença se baseava em uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação de interpretação de lei ou ato normativo do Supremo Tribunal Federal, como incompatível com a Constituição, ou declarou inconstitucional, ou então o Supremo disse, no controle de constitucionalidade, que aquela interpretação da qual o juiz se valeu, que ela é incompatível com a Constituição. Esse título era inexigível. No artigo 475L do CPC de 73, não falava de quando seria essa decisão do Supremo, se antes do trânsito e julgado da sentença ou se depois. Acertadamente, a jurisprudência encaminhou no sentido de que esta decisão do Supremo, para reputar inexigível o título, deveria ser antes da coisa julgada. Porque depois da coisa julgada, o efeito da coisa julgada, a qualidade da coisa julgada, suplantem muito essa questão da lei ser ou não ser inconstitucional. Pois bem, o artigo 525, parágrafo 12, isso é repetido, aqui é sentença, é decisão judicial em face de particular. Esse mesmo dispositivo é reproduzido lá no artigo 535, parágrafo 5º, quando se tratar de sentença
em face da Fazenda Pública. Mas o dispositivo é o mesmo, reputa-se inexigível, de acordo com esse novo dispositivo, 525, parágrafo 12, e o que eu estou dizendo aqui vale para o 535, parágrafo 5º, quando o Supremo declarar a inconstitucionalidade da lei na qual se embasou a sentença, ou reputar incompatível com o texto constitucional uma interpretação dada à lei da qual o juiz se valeu para proferir a sentença. Neste caso, o título é reputado inexigível. E aqui o parágrafo 12 do 525 acrescenta que isso pode ser em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Pode ser, por exemplo, num recurso extraordinário. Isso não havia desta forma. E aqui estabelece nos parágrafos seguintes, aí no parágrafo 14 aí do 525, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, que nós acabamos de ler, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão em sequência. Essa parte sem problemas, porque isso foi na linha da jurisprudência. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou difuso é anterior ao trânsito em julgado da sentença, declarou a lei inconstitucional ou declarou a interpretação da qual o juiz se valeu incompatível com a Constituição, o título é inexigível. Agora, e aí vem algo novíssimo, e que vale a pena nós falarmos. Se a decisão do Supremo é posterior ao trânsito em julgado da decisão, cabe ação rescisória. Isso não existia. Então, o Supremo Tribunal Federal, depois de proferir a sentença, o juiz de primeiro grau proferiu a sentença, ela transitou em julgado e o Supremo, passado 1, 2, 3, 10 anos, declara inconstitucional a lei ou reputa incompatível com a Constituição a dada interpretação da qual o juiz se valeu ou na qual ele se valeu, caberá ação rescisória. Isso é direito novo. Mas o que diz o artigo 1057? Vale a pena a leitura, porque estamos aqui. 1057. O disposto no 525, parágrafo 4º e 15, no 535, parágrafo 7 e 8, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código. Pessoal, então, esta questão do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado, só caberá rescisória se a decisão transitada em julgado foi posterior ao novo Código, desse jeito. Então, para decisões que já transitaram em julgado, a decisão transitou em julgado lá no mês de janeiro de 2016. Mesmo que o Supremo venha a declarar a inconstitucionalidade da lei, não caberá rescisória com base nesse dispositivo. Somente caberá rescisória se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de lei na qual o juiz se embasou para proferir uma sentença, e sentença essa que transitou em julgado na vigência do novo CPC. Se for anteriormente, não. Anteriormente, se a sentença transitou em julgado na vigência do CPC de 73, o regime a ser aplicado é o 475L do CPC de 73. Aí é questão de inexigibilidade. E o título somente será inexigível, nessa hipótese do 475L do CPC de 73, se a decisão do Supremo foi anterior ao trânsito em julgado. Espero ter ficado claro este aspecto. Vamos lá, regras de transição relativamente às provas requeridas
ou determinadas de ofício. Regra de transição realmente referente a provas. Artigo 1047 do novo CPC, obviamente. As disposições de direito probatório adotadas neste Código, ou adotadas no novo Código, aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício, a partir da data de início da sua vigência. Todas as regras de direito probatório vai aplicar, de acordo com o isolamento dos atos, na hora de produzir a prova? Não, vai ver o momento do requerimento ou da determinação de ofício. Este é o marco. O requerimento ou a determinação de ofício do juiz foi na vigência do Código 73? Então não se aplica essas novas regras. Este é o marco. Vamos pegar um exemplo. O artigo 14 do novo CPC permite ao juiz, por exemplo, adotar inúmeras medidas para forçar a exibição de documento, inclusive a fixação de multa. Então, se a parte requereu a exibição de documento na vigência do Código 73, não caberá essas medidas ou não caberá multa. A jurisprudência na vigência do 73, encaminhou num sentido oposto. Não havia respaldo da jurisprudência. Então não se fixa multa se o requerimento se deu na vigência do Código 73, embora a exibição tenha se dado na vigência de 2015. Não, a jurisprudência é no sentido de presunção de veracidade. Agora, se requereu já na vigência de 2015, aí cabe multa. Artigo 40 é uma regra de transição. E a transição é essa aí do 1047. Outra hipótese é exemplo de transição em regra de direito probatório, 430. A arguição de falsidade precisava de um incidente de falsidade para tanto. Uma verdadeira declaratória incidental. Era a regra do 390 do CPC de 73. Agora não precisa mais disso. Agora, por exemplo, o réu pode arguir a falsidade de documento sem incidente de falsidade. É na própria contestação. E havendo contraditório sobre a falsidade do documento, e ele evidentemente sendo uma questão prejudicial, condicionadora do deferimento da pretensão do autor, isso estará albergado na coisa julgada. Mas é só estes casos requeridos, essa falsidade, ou essa arguição de falsidade, na vigência do novo CPC. Se foi na vigência do anterior, não. Vejam que são regras importantíssimas. Vejam um outro exemplo de transição em regras de direito probatório, importantíssimo. O CPC, novo CPC, no 475, estabelece que quem intima a testemunha será o advogado. Agora pensa numa hipótese em que o advogado requeriu a audição de testemunhas, apresentou até o rol na vigência do Código 73. Não poderá, evidentemente, o juiz chegar no dia da audiência, já no novo Código, e falar assim: cadê as testemunhas? O senhor não intimou? Não, mas não cabia a ele intimar, porque regras novas de direito probatório, só o advogado somente terá que intimar se o requerimento para a audição dessas testemunhas foi feito na vigência do Código 2015. Aí sim, ele intima via carta, via correio, com recibo, com aviso de recebimento, que é juntado aos autos, é o 475. Uma outra regra que eu cito aqui como exemplo, isso é só exemplificativamente, o 471 do novo CPC. Estabelece a possibilidade de realização de perícia consensual. Se já houve a prova pericial, ou até se o juiz já nomeou um perito, isso não há
a menor possibilidade de perícia consensual. E não há por que dispensar o profissional. Já foi nomeado o perito lá no Código 73, então não é possível. Agora, no novo código será possível, e mesmo que tenha requerido lá na vigência do Código 73, mas o perito ainda não foi nomeado, e querendo as partes fazer a perícia consensual, é possível, mas de qualquer forma o grande marco é esse, é o requerimento da perícia. E acho até que aqui dá para interpretar como a nomeação do perito, o início da perícia em si. Se já iniciou, não é possível fazer consensualmente. Agora, se ainda não iniciou na vigência do CPC de 2015, pode-se fazer consensualmente. Vamos lá, continuando aí no casos práticos, né? Nessas questões, nessas regras regra de travessia. A travessia do CPC de 73 para 2015 é uma travessia, em certos casos, difícil, né? Como fala Guimarães Rosa, é uma travessia perigosa, porque o aprender a viver o Código de 2015 é que é o viver mesmo, é a vivência que vai estabelecendo, vai resolvendo esses pequenos problemas. Com relação à petição inicial, não tem lá grandes problemas. Se você ajuizou a sua ação, protocolou a petição inicial até às 18 ou 19 horas no processo físico, dependendo do fórum, está tudo bem. Se você protocolou a sua petição num processo virtual até às 23h59 do dia 17, sem problemas. É o Código 73. Aí é o tempus regi acto, para definir qual é a lei do momento de um modo geral, você fala, quando é que eu estou praticando este ato? É agora? Então, é a lei daquele momento. Isso resolve boa parte dos problemas. Não resolve tudo, como nós falamos. Então, você vai ajuizar essa petição inicial, está tudo bem, é as regras do 73. Lá, dia 18. Meia-noite e 1 segundo. Regras do 2015. Quais são as regras? 319. Aí você já não precisa do requerimento para citação do réu, que não exige isso mais, que era uma bobagem danada, requerer a citação do réu, mas precisa do endereço eletrônico, do CPF, agora tudo tem que ter endereço eletrônico. É claro, se o cara é um matuto lá, não tem endereço eletrônico, hoje quase todo mundo tem, não vai perder o direito por isso. Uma consideração só, e aqui falo como advogado que sou, e agora no próximo dia 4 de abril, completarei 3 anos de aposentadoria e estarei livre da quarentena. Nós que já temos ações em diversos tribunais, podemos advogar, eu poderei advogar livremente no Tribunal de Justiça. Estarei absolutamente livre para fazer sustentações orais, etc. Hoje eu tenho trabalhado mais na Justiça Federal, no STJ e no Supremo. Aqui é meu sócio que atua. Mas eu gostaria então de dirigir a você que é advogado. Não mudou grandes coisas na petição inicial, mas mudou na sentença, mudou para o juiz. O artigo 489, parágrafo 1º, trouxe uma série de deveres de fundamentação para o juiz, principalmente no que respeita a fazer aquela distinguish, que não pode ser traduzido como distinção. Então o advogado invoca um precedente judicial, o juiz tem que levantar os fundamentos determinantes lá naquele precedente, verificar se eles se encaixam, se eles se assemelham ao caso de agora, para verificar se o precedente pode ser utilizado para o caso posto em julgamento. Você que é advogado, tudo que o juiz tem que fazer na sentença, todo o dever do juiz eu tenho que assumir para mim, advogado. Se eu invoco um precedente, então na petição inicial eu devo fazer o distinguish, porque senão o juiz na sentença pode reputar como um argumento não sério, que ele não deve, ele, juiz, levar em conta. Um outro aspecto, se você ajuizou a sua petição inicial, no primeiro segundo do dia 18,
fica atento aos precedentes. Anteriormente, no Código 73, não podia o juiz julgar liminarmente improcedente uma demanda ao fundamento de que ela é contrária à lei ou contrária ao precedente. Não. Ele só podia julgar liminarmente improcedente um pedido, com base no 285-A do CPC de 73, se ele já tivesse sentença naquele sentido, e não, o caso não demandasse dilação probatória. Agora a coisa mudou. Se o seu pedido, embora de acordo com a lei, estiver em contrário à jurisprudência, ou melhor, ao precedente, o juiz pode indeferir liminarmente. Então, antes de redigir a petição inicial, antes de valorar o fato pela norma, valorize pela jurisprudência. E ocorre da jurisprudência ser contra a lei. A rigor, ela deveria se embasar na lei, mas nós sabemos que no nosso país a lei tem valido cada vez menos. E cada dia mais nós encontramos a jurisprudência ou precedente contra a lei. E se a sua petição não valorar os fatos por um precedente, se precedente houver, está sujeita ao juiz julgar liminarmente improcedente o seu pedido com base no 332 do novo CPC. Então, cuidado com o precedente, cuidado com a redação da sua petição inicial. E quanto à contestação, como fica? Como ficam as regras de transição? É assim, cristalino. Isso é da jurisprudência. Há até aquelas emendas dos foro de processualista, tem emenda para todos os gostos por aí afora, mas há isso é corriqueiro, isso é sabido de todos, que o prazo que inicia no Código Velho, ele segue o Código Velho até o final. Estou falando isso para contestação. Mas vou além. O ato deve obedecer o Código Velho ou o Novo? Depende do marco. O marco é a intimação ou a citação. O marco é o ato de comunicação. Estamos falando aqui de regra de direito intertemporal para a contestação. E é aí que a porca torce o rabo. Aí o buraco é mais embaixo e temos que definir alguns aspectos. Falo aqui da minha vivência como juiz, falo com base na doutrina, principalmente a de Pontes de Miranda, e a minha vivência prática. Você foi citado, ou o seu cliente foi citado, na vigência do CPC de 2015. Foi citado lá no dia 10 de março. Citou lá, começou a correr o prazo ali da juntada aos autos do mandado, do AE, seja lá o que for. O prazo será do código antigo, 15 dias. Hoje 15, mas a diferença é porque agora, no novo CPC, prazo somente em dias úteis. Não faça isso. Dias corridos. Porque o prazo começa lá no CPC de 73, dias corridos. Bacana, isso está definido. Não serão dias úteis. Mas qual é a forma, o modelo da sua contestação? Nós vamos seguir o CPC de 73, que é quando o seu cliente foi citado e começou a correr o prazo, ou será o CPC de 2015, quando você vai entregar a petição inicial no cartório? Você tem 15 dias, foi dia 10, seu prazo vai vencer lá pelo dia 25 de março. Você poderia perfeitamente praticar esse ato até o dia 17. E aí seria Código Velho? E será que se você deixar para praticar dia 25 será o Código Novo? A rigor não. A rigor o marco para esse ato é a data da citação. Com a citação eu adquiro o direito, a faculdade, a prerrogativa, a potestade de praticar um ato processual, de me defender, e de responder, porque envolve a reconvenção também, segundo o que está escrito na petição inicial e segundo as regras daquele momento. Porque eu posso escolher, eu pratico esse ato até o dia 17 de uma forma, eu pratico até o dia
25 é outro modelo de contestação. É claro que isso atenta contra a segurança jurídica. Não acho razoável esse tipo de interpretação. Como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra não é clara nesse aspecto, mas a lógica o é. Tem que praticar, se você foi, o seu cliente foi citado no dia 10, segundo as regras do CPC de 73. Significa, haverá exceção, necessidade de exceção para a incompetência, que o novo código não exige. Para o novo código, há a concentração dos atos processuais na contestação. Então, haverá exceção de incompetência, impugnação ao valor da causa, tudo isso. Enfim, o que importa? Acho que tem que praticar. O prazo, eu não tenho dúvida com relação a isso. Não há possibilidade de outra interpretação. O prazo é do CPC de 73, no exemplo citado. A forma do ato, embora ele vá ser praticado no dia 25 de março, sob a vigência do novo CPC, se você adotar a regra antiga, no modelo da contestação, você não errará. O que eu tenho visto é que a jurisprudência muitas vezes interpreta a norma processual de acordo com regras do direito penal e fala, não, essa contestação nesse modelo do CPC de 2015, que estabelece toda a concentração da defesa ali, ela é mais benéfica ao réu e poderá permitir, e se permitir estará de acordo com precedentes, permitir que você pratique esse ato, contestação, segundo as regras do Código de 2015. Então, essas possibilidades. Quanto ao prazo, não se iluda. Quanto à forma, acho que terá essas duas possibilidades. Muito bem. Com relação à decisão interlocutória, vamos lá. Tudo semelhante à contestação. O juiz proferiu uma decisão interlocutória na vigência do Código de 73. Foi no dia 15 de março, para o nosso exemplo. Decisão interlocutória. Qualquer que seja a decisão interlocutória, no Código de 73 cabe recurso. Agravo, que pode ser de instrumento ou retido. E o prazo de 10 dias. Agora mudou, no CPC de 2015 são pouquíssimas decisões, elas estão listadas, tem um rol taxativo lá no MID 15, só cabe agravo de instrumento, o agravo retido, que era prioritário na vigência do 73, acabou, isso foi para o saco. Agora vamos voltar ao nosso exemplo. Você foi intimado de uma decisão interlocutória no dia, nós falamos no dia 15 de março, Código Antigo. E essa decisão não encontra na lista do MID 15, é uma questão processual, a MID 15 é muito restrita, muitas questões envolvendo mérito, todas de execução, cumprimento de sentença, inventário, isso tudo cabe agravo de instrumento, mas nem tudo. Eu pergunto, você foi intimado no dia 15, você tem 10 dias de acordo com o Código Antigo, e se o prazo começou a correr no Código Antigo, conta 10 dias corridos. Não conte 15, o novo prazo é 15, úteis. Lá são 10 dias, conte de lá, senão você vai perder o prazo. Agora resta saber, essa decisão era recorrível e agora não é mais. Você vai apresentar o seu recurso já na vigência do novo CPC. Mas no novo CPC a decisão nem recorrível é. Meu caro, esqueça o Código de 2015 nesse caso. Você conta o prazo no CPC de 73, foi intimado dia 15, suponhamos que o prazo começou logo, lá pelo dia 25 você esteja protocolando o seu agravo, ou retido ou de instrumento, vai depender das hipóteses, lá do 522 do CPC de 73. Nossa, é assim? Eu estou praticando na vigência de 2015, mas você foi intimado lá. Acho que não tem erro. Quanto ao prazo, não resta dúvida, são 10 dias corridos. Quanto à forma,
quanto a forma ela é mais gravosa para você, então não podemos nem aplicar, como usa por aí, que tem um veso estranho na jurisprudência, de aplicar a interpretação, a hermenêutica do Código Penal. Nem é o caso. Vamos ficar com 73 e você não errará. Muito bem, vamos lá na sentença. O juiz vai proferir uma sentença. Aliás, vamos mudar um pouco. A sentença já foi proferida. A sentença foi proferida no Código de 73. Houve recurso de apelação. Ainda no Código de 73, que a dificuldade está nessa travessia de uma margem para outra do rio. Da margem de 73, Código de 73, para essa outra margem lá de Guimarães Rosa, é o CPC de 2015. Essa é a dificuldade. Fora disso, não tem dificuldade. A apelação foi interposta no CPC de 73. E o tribunal vai julgar, vai proferir o acórdão no CPC de 2015. O ato processual chama-se acórdão. Ele será proferido, no nosso exemplo, no dia 30 de março. Apelação interposta lá atrás, lá no Código 73. Eu pergunto a você, o relator e os demais integrantes da turma julgadora, poderão eles majorar os honorários? Porque o artigo 85, parágrafo 11, permite majorar os honorários advocatícios por ocasião do acórdão. Até 20%. Eu respondo positivamente. Na hora que eu estou julgando a apelação, as regras são daquele momento. Em certos casos, não, mas aí o código ressalva. O código estabelece as exceções. Poderia o legislador ter dito o seguinte: esta regra do 85, parágrafo 11, só se aplicará, essa possibilidade de majorar, para aquelas apelações interpostas após a vigência de 2015. Mas assim ele não fez. Então eu levo em conta o momento da prática do ato. Tempus regi actu. E eu estou falando isso porque alguns colegas magistrados deste país afora me ligaram e com essa grande preocupação, colegas de tribunais por este país, porque um determinado doutrinador teria dito que não poderia, julgando uma apelação interposta no Código 73, julgando-a na vigência de 2015, não poderia majorar, porque isso seria injusto com o apelante ou com o apelado, enfim, porque ele não sabia, ele apelou e não sabia dessas regras. Não se leva em conta esse saber ou não saber. Isso atenta, essa interpretação atenta contra a segurança jurídica. O que importa é a lei do momento da prática do ato, no caso, o acórdão. Fora disso é a balbúrdia absoluta. Então, não pode. E vamos além, outro caso prático. E se o julgamento da apelação iniciou na vigência do Código 73 e somente foi concluído na vigência de 2015, começou lá atrás, na vigência de 71, o julgamento da apelação, alguém pediu vistas. Bem, pode haver outra interpretação. Eu fico pensando que até nesse caso caberia majorar os honorários, porque o ato foi concluído, ele foi praticado, ele foi publicado na vigência do CPC de 73. Desculpe, na vigência de 2015, e por isso cabe a majoração de honorário do 85, parágrafo 11. É a questão dos embargos infringentes. Pensa, mesma dificuldade para a travessia do rio, de um código para o outro. Se a apelação foi julgada no CPC, na vigência, o marco é o julgamento, o marco é o acórdão, e acho que mais, é a intimação do acórdão.
foi julgada a apelação na vigência do 73 e intimada a parte na vigência do CPC de 73. A parte tomou conhecimento do acórdão. Se um acórdão reformou sentença de mérito por maioria, cabe embargos infringentes, não tem a menor dúvida. Agora vamos a essas dificuldades todas, a regra de transição. Se a apelação foi julgada em 2015, não tem muito problema, está de lá da margem. E a sentença não foi unânime. E aí, meus caros, pouco importa que tenha reformado sentença de mérito, se a matéria é processual ou não, julgamento não unânime, mesmo se interposto contra em face de decisão interlocutória, o que importa é que no acórdão tenha extinguido o processo, e é por maioria, pouco importa se a matéria de mérito ou processual. Cabem não os embargos infringentes, mas cabe sim a técnica de julgamento 942. Vamos convocar mais julgadores. Se a turma é de 3, convoca mais 2, de forma a garantir a possibilidade de reverter o julgamento, de somar-se ao voto vencido e inverter o julgamento. Isso tudo, enfim, se for em 2015 é tranquilo, mas aí vem a dificuldade na travessia. E se esse julgamento ele iniciou na vigência do 73 e terminou porque pediu vista, isso, aquilo, outro, só em 2015? Eu volto a insistir, para mim é a data da prática do ato, é a data da conclusão do ato, é a data em que o ato foi praticado e até intimada a parte. Agora, se começou o julgamento lá no Código 73, mas vai terminar em 2015, no Código 2015, na vigência dele, depois de 18 de março, então deve-se adotar a técnica do julgamento do 942. Começou lá na vigência do CPC de 73, mas terminou na vigência de 2015, vamos seguir o 2015. Para mim, isso é tranquilo, dessa forma. Pessoal, não esgoto o tema, é claro, eu não sou o dono da verdade, muitas e muitas dessas questões a regra não resolve, é preciso de lançar mão da doutrina, jurisprudência, em alguns casos, pouquíssimo dessas leis que alteraram o Código de Processo Civil, principalmente no cumprimento da sentença e na execução de títulos extrajudiciais, mas o que deve prevalecer principalmente é o bom senso. As questões vão surgindo e eu deixo aqui para você a minha contribuição. Esses assuntos, eu volto a insistir, vou pegar aqui, eles são tratados e procuramos, assim, na medida do possível, aprofundá-los nesse novíssimo manual. Aproveito aqui para essa merchandising, está à disposição no portal IED e você ainda poderá comprá-lo e ganhar uma bonita bolsa direto ao ponto com Elpidio Donizete. No mais, um abraço a você e até a próxima.